Do Senhor, meu amigo, Pai do Senhor, minha amiga, Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã. Como sabido, meu nome é Cristiano. Estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo na carta aos Efésios, não é isso? Tomando como base as lições bíblicas da CPAD, não é isso? No segundo trimestre de 2020, com um assunto interessante, a carta aos Efésios, como toda a igreja eleita, né? Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Quero pedir a sua atenção, a sua dedicação, que você assista o vídeo até o final, depois de sua opinião, comente, compartilhe, divulgue, reclame. Estamos aqui, eu espero contar com o seu apoio, com a sua atenção, tá certo? Então, aguarde um pouquinho, vamos aqui dar uma lida, né, no texto base dessa lição, que está na revista, certo? A revista bota aqui um resumo, ela bota o capítulo 1, versículo 3 e 4, depois 9 a 14, ela não bota o texto todo, mas eu quero pedir a você que você leia esse trecho todo, leia do versículo 3 até o versículo 14, para que você possa ter uma noção melhor de conjunto deste assunto, onde lemos: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, louvado seja Deus, glorificado seja Deus, exaltado seja Deus, glorificado seja Deus por tudo que temos e somos. Essa carta ela começa com um hino de louvor, um hino de exaltação, de glorificação a Deus. Eu imagino que Paulo começa a escrever e começa a vir à sua mente as coisas que Deus fez, Deus tem preparado para nós. E isso ele fala: bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E essa deve ser a minha, a tua, a nossa disposição. Por que Paulo faz isso? Olha, porque olha só, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, por isso, por todas as bênçãos espirituais que Ele nos deu, tá certo? E essas bênçãos, elas chegam até nós através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso, louvado seja Deus, glorificado seja Deus, exaltado seja Deus por tudo que temos e somos. E aqui, no versículo 4, já começa, tá certo? Diz: olha, como também nos elegeu, nós somos eleitos nele, antes da fundação do mundo. Nós quem? Você, indivíduo? Eu, indivíduo? Não. A igreja, ela foi eleita em Cristo antes da fundação do mundo. Essa é uma das bênçãos. Para quê? Para que fôssemos santos. Então, nos capacitou a sermos santos. Tá certo? Sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, se nós somos irrepreensíveis, se nós somos santos, isso é uma bendita providência de Deus para nossas vidas. Aí ele pula aqui na lição, tá? Para o versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa vontade, segundo o seu querer, segundo o seu beneplácito, como está na lição, segundo a sua boa vontade. Eu quero, segundo o seu, ele quis. Não tinha ninguém obrigando Deus a revelar nada. Não tinha ninguém obrigando Deus a salvar ninguém. Ele o fez porque ele quis, segundo a sua boa vontade, segundo o seu bom querer, segundo a sua graça para conosco. Que propuserem-se eu. Adão pecou e Deus poderia ter acabado com a brincadeira ali mesmo. Mas Deus resolveu, mediante um plano que estava pronto antes da fundação do mundo, então antes de Adão pecar, manifestar esse plano que foi sendo gotejado durante o Antigo Testamento, e agora a nós é revelado. Paulo fala: olha, ele nos revelou. Ele nos mostrou qual é o plano, que estava oculto, agora está escondido, descobrindo-nos. Ele nos descobriu, ele nos revelou
Ele nos revelou, Ele nos mostrou, porque senão nós não teríamos condições de saber. Esse plano estava tão bem restrito em Deus, que Pedro vai dizer que até os anjos foram pegos de surpresa com este plano, com manifestar esse negócio, tá certo? Mas descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito em si mesmo. A de quê? A de congregar em Cristo todas as coisas. Você lembra que na época do Éden não havia separação? Havia uma comunhão entre Deus, a terra e Deus, Adão, Eva e Deus. Havia. Com o pecado, essa comunhão ela foi perdida. Perdida primeiro entre o homem e Deus e também entre a terra e Deus, entre o planeta e Deus. E tudo isso vai ser restaurado em Cristo. E isso começa quando? Com o advento da igreja. A igreja, ela começa, isso vai culminar com novos céus e nova terra. Tá certo? A de congregar em Cristo todas as coisas. Todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos. Os tempos aí, é lá o nosso Kairos, né? Não é o Cronos, não fala no nosso tempo. Isso me faz lembrar quando os discípulos lá em Atos 1, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele fala, não vos compete saber tempos e estações que Deus reservou para o seu poder. E aí em seguida vai, mas, né, que benção, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e vida que segue, tá certo? Então, havia esse plano de congregar tudo em Cristo, tá certo? Unir, resumir, reajuntar, atrair tudo, congregar, juntar, certo? Todas as coisas no céu e as que estão na terra. Certo? Hoje experimentamos um pouco disso na oração, na nossa comunhão com Deus, mas aqui um dia vai ser literal. Isso começou com a igreja, começou com Cristo vindo e pagando preço pela igreja. Aí começou ali o período, certo? Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Em quem fomos? Em Cristo. Fomos feitos herança em Cristo. Cristo. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós herdamos juntamente com o Senhor Jesus, tanto a glória quanto os açoites. Tanto a glória quanto os espinhos. A herança é nossa. Você pega Romanos capítulo 8, você vai entender perfeitamente o grau dessa herança aí. Tá certo? Mas, dando sequência aqui, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas. Quem fez todas as coisas? Deus. Através de quem? Através de Jesus. Por isso que João escreve lá no começo da sua carta. No princípio era o verbo, no seu livro. O princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. A nossa existência, a nossa vida, os nossos atos, eles devem tudo ser usados para louvar e para glorificar a Deus. Mas até essa capacidade de vivermos para louvor da glória de Deus, é Deus que dá a condição
para que se faça. Em quem também vós estáis. Tem vós. Lembra que Paulo é um judeu, benjamita, convertido, escrevendo a sua carta para o povo de Éfeso, uma cidade importante com seus 500 mil habitantes, não é isso? Com todo aquele fator de ser uma carta circular, pelo menos a meu ver, né? E agora fala vós, os gentios. Ele mudou de nós, os judeus, para vós, os gentios. Certo? O que é gentio? É todo aquele que não é judeu, é gentio. Todo aquele que não... E em Cristo, ainda há judeu e há gentio? Há. Mas em Cristo forma-se um outro corpo chamado igreja. A igreja era composta por judeus e gentios crentes em Cristo Jesus. Tá certo? Mas só que a pessoa não deixa de ser judeu. Ela não perde a sua identidade terrena. Paulo não deixa de usar a sua identidade romana, a sua identidade judaica. Então não é isso. Só que em Cristo nós somos todos um só povo, chamado igreja. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Nós, os que primeiro quem? Os judeus esperaram primeiro. Em quem também vós. Ó, nós e vós. Nós e vós. O evangelho ele é inclusivo. Tá certo? Quando é que eu entro? Quando é que eu me torno igreja? Quando é que eu passo a pertencer a este povo? Ó, depois de ouvirdes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido. Crido. Tenho que ouvir e tenho que crer. Senão, eu torno-me apenas um ouvinte, como um monte de pessoas que ouvem por aí, mas não tomam partido, não tomam postura, não se ajeita, não se apruma perante Deus. Certo? Palavra da verdade, salvação, e tendo nele crido. E quando você crê, você é selado, você é carimbado, você recebe um selo de propriedade, um selo de que você pertence a Cristo e de que você pertence a Deus. Uma marca, uma distinção, uma separação. Selado com o Espírito Santo da promessa. Por quê? Porque tanto é o Espírito Santo que foi prometido, tá certo? Como também é o Espírito Santo que vem para cumprir promessas. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias. E o Espírito Santo é esse representante. O Senhor prometeu um outro semelhante a ele. O Espírito Santo é este. Então, ele é da promessa porque estava prometido. E a promessa porque ele é o cumprimento da promessa de Deus. O qual é o penhor. É a garantia. Se você tem o Espírito Santo, você então é uma nova criatura. Você é garantido. Você tem a entrada já foi dada. A primeira parcela já foi paga. Só falta o dono vir buscar, vir levar. Então essa é a nossa garantia. E essa garantia é uma garantia que o mundo não vê. Isso? Essa garantia é a garantia que o Senhor sabe. O Senhor conhece os que são seus. Não à toa, Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, se não me engano, versículo 19, olha, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que professa o nome do Senhor, aparta-se da iniquidade. Eu devo me apartar da iniquidade. Eu devo fugir da iniquidade. Eu devo evitar o pecado. Certo? Então, nós fomos selados com o Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia da nossa salvação, da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Tudo é para louvor da glória de Deus. Tudo começa em Deus e termina em Deus. E nesse texto você vê aqui uma atuação da Trindade.
Deus é Pai, o Filho é o que redime, é o que salva, é o que compra, e o Espírito Santo é o que vem buscar. É o que vem levar, é o que vem garantir a herança do Senhor. Agora, essa lição ela fala, né, de bênçãos espirituais. Eu sei, irmão, sei. Eu sou também igual a você, já que eu sou melhor que você. Quando Deus fala, Senhor, tem uma bênção para você, você pensa logo, opa, tá chegando coisa boa aí, né? E você pensa em ter alguma coisa material. Infelizmente isso é muito humano isso, mas isso também é limitador, porque a bênção prometida aqui, elas são bênçãos espirituais. E essas bênçãos, elas estão descritas aqui durante todo esse compêndio de versículos que eu falei para você ler todo. Não fique só na revista, porque a revista sozinha ela limita muito, até porque a intenção é conceder uma aula no máximo 1 hora, tá certo? Então vamos lá. Vou citar aqui o que está na revista de vocês aí. Tá igualzinho que está aí. Ó, vamos lá. Essas bênçãos são mencionadas em Efésios 1, 3 a 14. Ó, do 1 ao 4, Deus nos elegeu para sermos santos. Você eleito para ser santo. E eu igual a você. Predestinou para sermos filhos. Nós estamos filhos de Deus. Somos predestinados para sermos filhos estando em Cristo. Nos fez agradáveis para si. Deus nos tornou agradáveis. Certo? Remiu por meio do sangue de Cristo. Ele nos remiu por meio do sangue de Cristo. Encheu-nos da sua vontade redentora. O Espírito Santo, ele aplica em nós o querer e o efetuar. Revelou-nos a palavra da verdade. A palavra estava escondida, estava oculta. E hoje continua oculta para aqueles que não creem, para aqueles que se perdem. Tá certo? Muitas vezes não é porque não foi, mas porque não quis, porque não creu. Ele não quer. Tá certo? Revelou-nos a palavra, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Então, está selado, está marcado, está garantido, está separado e está conhecido de Deus. O ser é dele. Tá certo? E também, por fim, ainda garantiu a validade da promessa, dando a entrada, sendo penhor, sendo uma garantia da nossa redenção e da redenção de todas as coisas. Porque ele começou, ele vai terminar. Ele pagou a primeira parte. Ele garantiu que é dele. Só falta agora, na plenitude dos tempos, ele vir recolher. Ele vir pegar o que é dele. Então, no primeiro tópico da sua lição, aí você vai entender que as bênçãos espirituais que os crentes recebem por parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo. E, portanto, devemos lhes ser agradecidos. Então, se você consegue hoje fugir do pecado, consegue fugir de uma série de coisas erradas, se você consegue orar, jejuar, ler a Bíblia, isso é bênção que Deus te deu. É capacitação que Ele deu para você fazer isso. Tá certo? Já no tópico 2, fala da vida que sustenta no mundo, né? Revelação e a plenitude dos tempos, também como louvor da sua glória. A resumo desses síntese aí, desse tópico, é o seguinte: os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas, porque tudo pertence a Deus, certo? Tudo é dele, por ele, para ele, glória pois a ele eternamente, amém. E por fim, o nosso último tópico, você vai entender que é o seguinte: o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação. O Espírito Santo, ele faz morada na minha e na tua vida. A questão da renovação pentecostal é outra coisa, é outro detalhe. Mas ele faz morada em você, ele faz morada em mim. E os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Tens o Espírito Santo, irmão? Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, então eu pertenço a Ele, eu sou dele, eu estou garantido que na hora certa Ele virá buscar. Quando cumprir a plenitude dos tempos, Ele virá me buscar, eu estarei para sempre com Ele. E aí essa união de céu e terra, não interessa onde, interessa com quem, eu vou estar com Ele. Eu não estou aqui para debater teologia, ponto, não estou.
Estou aqui para dizer o seguinte, e que seja para você, que onde o Senhor estiver, estejamos nós com Ele. Isso é o que faz, é o que fará toda a diferença. O resto é para encher linguiça, é para encher-nos a paciência. A conclusão dessa lição diz o seguinte: nessa porção da carta aos Efésios, o plano revelado resulta da reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem se redundar em louvor para a glória do Eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Você vai dizer, por que você não entrou em detalhes sobre essas bênçãos? Porque, na verdade, elas vão ser estudadas na lição. A eleição, a próxima lição, a iluminação espiritual do crente, tudo vai estar tratado nas próximas lições. Então não tem por que ficar falando uma coisa para ser redundante aqui. Mas você sabe que a igreja, ela está redimida e selada pelo Espírito Santo da promessa. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe, divulgue, nos ajude com esse projeto. Sem mais, que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Que Deus continue te abençoando rica e grandemente em nome de Jesus. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração. Que Deus